Depois nós vamos para o verso 29 e 30. Lucas, capítulo 24, verso 13 ao 16, e depois vamos para o 29 e 30. Quem achou diz amém? Quem trouxe a sua espada, dá um glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Maús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Verso 29. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já inclinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe e deu. 31. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Pode sentar glorificando ao Senhor. Essa palavra, nós vamos falar hoje, irmãos, sobre discipulado. Vamos falar hoje sobre discipulado como estilo de vida. Repita comigo: discipulado como estilo de vida. Tem algum discípulo de Jesus aqui? Aqui fala sobre caminhar em dois. Depois da morte de Jesus, os discípulos ficaram amedrontados, como todos já sabemos, se esconderam. E estes dois discípulos, um chamado Cleopas e o outro que não é citado o nome, estava voltando para suas casas. Provavelmente acharam que sua missão como discípulo havia acabado. E foi neste momento que o Mestre Jesus apareceu no caminho junto deles. Lembrando, irmãos, que aqui nós estamos falando de discípulo e não de apóstolo. Apóstolo eram apenas 12. Discípulos, nós vamos ver que o Senhor enviou de 12 em 12, depois enviou 70 e assim por diante. Discípulos, o Senhor deixou vários. E aqui então, dois desses discípulos, que estavam todos, na verdade, depois da morte de Jesus, amedrontados, estavam os dois caminhando, e Jesus então entra nessa caminhada junto com eles, começam a dialogar, a conversar, e eles não reconhecem Jesus, e seguem uma caminhada longa. Marca uma ceia, Jesus marca uma ceia, isso foi depois da ressurreição dele, e no versículo 30 e 31 aí, vai dizer que depois, quando eles viram, se você seguir lendo o texto, quando eles viram Jesus partindo o pão nessa ceia, eles então descobrem naquele momento que aquele homem era Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus tinha uma forma única de partir o pão, um estilo único. E quando então aqueles discípulos vê Jesus partindo o pão, um olha para o outro, e aí então eles identificam que eram Jesus. O verso 31 diz: abriram-se-lhes então os olhos, e o
conheceram. Então esse texto todo vai falar, irmãos, de uma caminhada de discipulado, uma caminhada de discípulo. E esta palavra, irmãos, é uma palavra que eu quero que você guarde no seu coração, que nós como igreja, além de guardar no coração, colocar em prática, porque nós como igreja precisamos viver o discipulado. Você pode repetir isso? Eu, bem forte, preciso viver o discipulado. E quero falar aqui, irmãos, baseado nesse texto, sobre 7 características, eu vou correr aqui, 7 características de quem vive o discipulado como estilo de vida. O que é um estilo de vida? É algo que faz parte da nossa vida, é algo que faz parte da nossa caminhada. Então eu quero falar sobre 7 características. A primeira característica de quem quer viver o discipulado como estilo de vida, essa pessoa não pode andar sozinho. Não pode andar sozinho. Repita comigo, não pode andar sozinho. Se tem alguém aqui junto de nós que você está caminhando sozinho, Jesus não te chamou para caminhar sozinho. E viver uma vida de discipulado não é viver uma vida só. Tem pessoas que se fecham, não se abre com ninguém, não caminha com ninguém, não faz nada com ninguém. Não, eu sou assim, esse é o meu estilo, esse é o meu jeito. Mas eu quero que você viva o jeito de Cristo. Eu estava dizendo para alguém agorinha mesmo, pessoa dizendo, não, mas o meu jeito é esse, essa é a minha opinião e não sei o quê. Foi a partir do momento que você é um cristão, você tem que seguir a opinião da palavra de Deus, a opinião de Cristo. Não é o que o pastor Fabiano acha, é o que a Bíblia diz sobre isso. Não é o que você acha, é o que a Bíblia diz sobre esse assunto, sobre esse tema. É o que a Bíblia diz. Então, você não pode andar sozinho. A primeira característica do discipulado como estilo de vida é não andar sozinho. Jesus havia dividido seus discípulos em duplas. Marcos capítulo 6, verso 7, Lucas capítulo 10, verso 1. E talvez estes 2 discípulos formassem exatamente a dupla que Jesus mandou. Deus quer que seus servos estejam em comunhão uns com os outros. Salmo 133. Por isso, quem tem o discipulado como estilo de vida, nunca está só. Você pode glorificar ao Senhor? Por que, irmãos? Não podemos andar só. Nós temos que ter pessoas de preferência melhores que nós. Não tem como, irmão, ninguém subir para cima se não tiver alguém em cima para estender a mão para você e te levantar. Isso é no trabalho, se não for o seu chefe para te promover mediante o teu potencial, se não for pessoas melhores que você, jamais você vai alcançar crescimento. Temos que andar com pessoas que nos corrigem, pessoas que oram conosco no momento de dor. Temos que andar com pessoas para se alegrar, apoiar na dificuldade e assim por diante. De 2 em 2, pelo menos. E vamos entender que precisamos estar nos 2 níveis. O nível onde você tem alguém que te discipula e o nível onde você vai discipular alguém. Que às vezes, quantas vezes você tem alguém que começa na igreja, frequenta por um tempo e depois vai embora? Diga comigo, falta de cuidado. Eu tenho falado muito com nossa liderança, fiz uma reunião rápida em Itajá, estava falando sobre isso também. Irmãos, uma alma que nós ganhamos para Jesus, entenda isso, uma alma que nós ganhamos para Jesus, é um bebê que nasce. E quem cria o bebê é quem gera ele. Você ganhou uma alma para Cristo, é tua responsabilidade cuidar dele até ele dar conta de andar sozinho. E se eu e você não estamos fazendo isso, nós estamos negligenciando e não estamos cumprindo o ID de Jesus.
aqui é mãe? Dá um sinal aí para mim ver. Glorifica a Deus por isso. Quando nasceu seu bebê, nasceu, você saiu, recebeu alta. Você colocou ele lá no berço e falou, ó, se vira. Aprende a mamar, aprende a fazer cocô, levanta aí, dá um jeito. Foi assim que você fez? Porque se você faz isso, o que acontece? Morre. E às vezes nós geramos uma alma para Cristo e faz isso, ó. Põe no berço lá e deixa ele. Não, você tem que caminhar com ele. Tem um monte de dúvida, irmãos, que alguém, você que é discípulo, que vai tirar. Você acha que ele vai vir aqui, pastor, ó, eu quero uma reunião porque eu quero entender todas as regras da igreja. Você acha que ele vai fazer isso, irmãos? Não vai. É você que vai estar caminhando e orientando ele. Você que vai estar conduzindo ele. Você vai estar direcionando ele. Você vai passar o básico. Quem gera ovelha? É quem? É ovelha. E todos nós somos ovelhas e que precisamos gerar filhos. E mais do que gerar, cuidar desses filhos. Tem alguém entendendo aqui? Então, irmãos, não podemos andar só e não podemos deixar as pessoas que vêm para a igreja ficar só. Vai morrer, irmãos. Vai morrer. Mais do que ganhar, precisamos aprender a cuidar. Precisamos aprender a ser cuidados. Então a primeira característica de alguém que vive o discipulado é não andar sozinho. É andar com pessoas que te apoiam, que te ajudam. Se você tem andado sozinho, você está fora do plano, você está fora do propósito de Deus. Tem que ter alguém para você caminhar junto. Tem que ter alguém para você mandar uma mensagem, ó, hoje à tarde a gente pode tomar um café junto? Hoje eu pago, vamos lá. Como que chama o lugar que vocês gostam de ir? Até o grupo das mulheres aí de GD aí, às vezes vai lá tomar um cappuccino. Como chama os lugares que tem? Hã? Não, esse aí tem mais um. Cheirinho bom, é só cheira lá no caso. É, irmão, de vez em quando. Vamos tomar um café juntos. Você viu que seu amigo não está bem? Se você vê que seu pastor está meio tristão, pastor, vamos tomar um café junto, hoje eu pago. Ou senão um almoço, né, Valdivino? É, irmão, olhou o seu irmão não está bem? Vem aqui tomar um cafezinho comigo. E aí você vai conversar com ele, entender, apoiar, ajudar. Isso é viver o ídolo de Jesus, irmãos. Escolhe alguém para você caminhar junto. Não é eu que vou dizer, ó, Joaquim vai andar, não, é você. Pessoas que têm vínculo, pessoas que vão agregar na tua vida, pessoas que vão gerar crescimento na sua vida. Então você não pode andar só, jamais, não pode ficar sozinho. E por isso temos os pequenos grupos, que já ajudam muito nisso. O João Vitor já entrosou no pequeno grupo lá, irmão? Ô glória, o João Vitor está caminhando conosco há alguns meses, está indo para 2, eu acho. E já está lá, Camila dando um trabalho danado pro coitado. Né? Ou é o contrário? É você mesmo, né? Toca o terror lá, nesse pequeno grupo. Tem que estar caminhando junto. Tem que ter alguém para estar te apoiando na caminhada com Cristo. Então não ande só. Deixa eu correr aqui. Segunda característica de quem vive o discipulado como estilo de vida. É preciso você falar e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, quantos de nós temos falado e ouvido a palavra de Deus? O discípulo, para a gente resumir o que é um discípulo, é alguém que não é alguém preparado e capacitado, não. Discípulo não é alguém que fez um curso de teologia, não. O discípulo é aquele que se coloca na posição de aprender, participa de um treinamento, participa de uma escola, participa do culto, anota para guardar tudo. E aí o que ele aprende, ele ensina para o outro. Onde você está trabalhando agora, Vanessa? Na cidade inteira. Agora ficou bom, nós vamos ganhar a cidade inteira para Jesus. Porque o nosso papel, irmãos, é o quê? É ouvir a palavra de Deus e falar da palavra de Deus.
Então a Vanessa, em nome de Jesus, vai aprender coisas maravilhosas hoje. Amanhã ela vai chegar lá no serviço dela ansiosa para falar para o amigo: ontem nós teve uma palavra poderosa vinda de Deus. A gente não pode caminhar sozinho, a gente tem que ter alguém para nos amparar. E a Bíblia fala muito sobre isso, irmãos. Aí a Vanessa vai compartilhar a palavra lá, o que ela achou mais interessante, falar de Jesus. Aí imagine todos nós aqui cumprindo esse ID, essa orientação, e ouvindo e compartilhando o que você está aprendendo. Analise comigo, irmãos, que diferença que nós faríamos como cristãos. Só que a maioria não fala. Se a gente vê uma tragédia, um acidente, nós é os primeiros a pegar, compartilha nos grupos, compartilha no status. Sim ou não? Mas nós não conseguimos sair de um culto como esse e compartilhar coisas maravilhosas que Deus fez na sua vida e compartilhar para outros ser abençoado também. Então, a segunda característica é falar e ouvir a palavra de Deus. Como estilo de vida, os 2 discípulos de Emaús estavam falando sobre as Escrituras e o que aconteceu com Jesus. Perdão, ainda estou. Ainda estou lutando com esse refluxo. Eles estavam falando da Escritura, falando de Jesus. Jesus falando, eles abriram o coração diante do Mestre, sempre lembrando das profecias, das coisas que estavam acontecendo. Quem é discípulo mesmo sempre fala da palavra de Deus. O assunto do discípulo não é o que os outros estão fazendo, não é notícia ruim. O assunto do discípulo é a boa nova do Evangelho. É a boa nova do Evangelho. Tem alguém entendendo essa palavra? Quem lembra da Daiane? Eu fui fazer uma visita para ela em Goiás. Ela veio 2 vezes aqui. Ela falou: pastor, estou esperando o senhor lá agora. E acho que no ano passado ou retrasado eu fui. E ela falou assim: pastor, meu pai está vindo aqui, mas não liga não, porque ele só sabe falar da palavra de Deus. Eu falei: glória a Deus. E quando a gente reflete, irmãos, eu pergunto para você: do que é que nós temos falado nos nossos assuntos com amigos, familiares, vizinhos e etc. De quem nós temos falado? Porque às vezes nós somos cristãos, irmãos, e numa fala nossa nós não citamos uma palavra da Bíblia. Às vezes a gente fala: o meu amigo lá fulano de tal, ele faz isso e isso. E nós podíamos usar o exemplo do nosso melhor amigo Jesus no meio das nossas rodas de diálogo e amizade. De quem nós temos falado? Nós, como cristão, temos que falar de Jesus. Então nós não temos que estar em rodas. Um discípulo, ele não fica em rodas falando de assuntos, o que está acontecendo no mundo. Não. Ele fala das boas novas. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer é na lei do Senhor, e nela ele medita dia e noite. Se você não tem falado de Jesus como discípulo, comece a falar dele. Comece a falar da palavra, comece a falar do seu testemunho. Irmãos, se cada um de nós aqui fosse compartilhar o testemunho do grande milagre da salvação que Jesus fez na nossa vida, irmãos, muitas almas iam render aos pés do Senhor Jesus. Quantos testemunhos, quantas maravilhas. E o testemunho, irmãos, ele edifica a fé de outras pessoas.
Quando você se dedica nas coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Quantas pessoas que têm limitado fazer a obra de Deus, fazer as coisas de Deus, coloca barreira, dificuldade, chega o domingo, prioriza qualquer outra coisa, menos as coisas de Deus. Tem muitas pessoas que estão lá, igual em Salmo 127, inútil, levanta tarde, trabalha, faz sacrifício, inútil, porque ele não prioriza as coisas de Deus, não alcança a bênção de Deus. O irmão Lazinho estava com algumas dificuldades, não ia poder estar nos ajudando na festa. Eu disse: irmão, vou precisar do irmão por causa da carretinha. E ele veio ontem, irmãos, 4 vacas deitando, duas deitadas e as outras 2 fracas. Teve que levantar com o trator ontem para tratar. Cuidou do jeito que deu e veio para ajudar na festa. Ajudou a tarde toda. Hoje cedo foi tirar o leite. Acordaram e a irmã Diva falou: vamos correr porque nós temos que levantar as vacas. E ele: vamos lá. Quando eles vai avistando, chegando, irmãos, as 4 vacas esperando para entrar no curral para tirar leite. Quem trabalha em fazenda sabe, uma vaca quando começa a deitar, o trabalho que dá. Quem faz isso, irmãos? É Deus. Eu sei o trabalho que eu tive com uma vaca esses tempos para trás lá, e ela morreu. Então a gente vê que Deus cuida dos seus. Mas hoje, 7 horas ou menos, ele estava aqui ajudando a fazer o molho e ajudou a levar pula-pula e fazer as coisas. Irmão, se nada está acontecendo na tua vida, começa a fazer alguma coisa para Deus, que Deus vai trabalhar em seu favor. Às vezes você fica perdendo tempo fazendo as suas coisas. Para tudo, faz as coisas de Deus, que enquanto você está cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando das tuas finanças, dos teus filhos, Deus está dando livramento. Se nada está acontecendo na sua vida, se posicione e começa a viver o que Deus quer que você viva. Então, a segunda característica: fale. Fale. Terceira, perseverança, irmãos. Mas cadê o povo que não está digitando hoje as características aí? Digita e depois já gera uma imagem e manda para mim. Terceiro, perseverança. A gente fala tanto de perseverança, né, irmãos? Está no versículo 29. A terceira característica do discípulo que vive uma vida como estilo, o discipulado como estilo, é a perseverança. Aqueles discípulos ali, irmãos, sentiram vontade de convidar o amigo que estava andando com eles para continuarem juntos. Jesus entra com eles numa caminhada. E agora Jesus vai para um outro lugar. Mas eles dizem o que? Ô meu amigo, continue conosco. Persevere conosco nessa caminhada. É muito comum ver pessoas que começam projetos e não conseguem concluir, deixando pela metade. Irmãos, essa questão da perseverança é muito importante na nossa vida como cristão e até mesmo fora. Como está a sua perseverança como cristão? Como está a sua perseverança na obra de Deus? Tem pessoas que começam uma caminhada e aí, na hora que começam os problemas, os desafios, ele desiste, ele para. Começa qualquer coisa e não conclui. Deixa pela metade. Nós temos que concluir, irmãos. Nós temos que perseverar. E um verdadeiro discípulo, ele persevera. Ele começa a andar com uma pessoa e por mais lutas e dificuldade que ele persevera em estar junto. Ele persevera em cuidar. Ele persevera em mandar uma mensagem. Ele persevera em orar junto. Ele persevera. E nós temos desistido muito fácil das pessoas, irmãos.
A gente fala assim, eu já convidei minha mãe. Eu já falei de Jesus para o meu irmão. Há tantos anos estou orando, já. Não desista, continue em oração. Sabe, irmãos, a nossos amigos e familiares podem evitar o que quiser evitar, mas eles não têm poder de evitar o poder da oração que você faz por eles. Não tem, irmãos. Continue orando, porque Deus é poderoso para mover e ir lá, tocar, mudar, transformar, restaurar através da oração. Persevere. Quando fazemos um voto a Deus, precisamos cumprir. Entenda isso aqui, irmãos. Quando fazemos um voto a Deus, precisamos cumprir. Quais os votos que você tem feito a Deus e você não tem cumprido? Com 16 anos, eu fiz um compromisso com Deus. Eu estava trabalhando numa marcenaria e eu já trabalhava nas máquinas, tinha um salário até razoável na época pela minha idade. E a regra com a minha mãe lá em casa é o seguinte: metade do seu salário é para ajudar em casa, outra metade você se vira para comprar suas coisas que você precisa. E mãe, esse mês não é problema seu, você já tem um compromisso. E eu falei: mãe, esse mês estou meio apertado, eu acho que eu não vou conseguir dar tudo não. E ela falou: se você está apertado é problema seu, a regra você sabe. E outra coisa, eu estou vendo que você não está dizimando. Então, meu filho, se você não é fiel com Deus, Deus não tem obrigação de ser fiel com você. Você não prioriza Ele, por que Ele vai priorizar você? E eu falei: mãe, não enche o saco não. Porque às vezes a gente é rebelde desse jeito. Só que aí passou um pouco, eu fui pensar naquilo que a minha mãe falou. Porque desde pequena, a vida inteira, ela ensinou nós. E aí eu fiz um voto ao Senhor. Eu falei: Senhor, se o Senhor me abençoar, que eu consiga organizar minhas coisas financeiras, eu vou ser fiel dizimista para o resto da minha vida. É um voto, uma coisa séria que eu fiz. Segui o mês trabalhamos o mês inteirinho. Chegando perto do pagamento, eles chamou eu e um outro rapaz que a gente tinha entrado junto e crescendo junto. Até esqueci o nome dele, era um grande amigo. Chamou nós na sala e diz: olha, como eu estou vendo o empenho de vocês, eu vou dar um aumento de salário para vocês. Irmãos, aquele aumento de salário equilibrava tudo as minhas contas. Irmãos, aí eu falo para você, como que não adora e não honra um Deus poderoso desse? Eu só pedi ajuda para controlar as contas. Ele foi lá, tocou no patrão e aumentou o nosso salário. E desde os 16 anos, irmãos, eu honro esse voto que eu fiz e priorizo. Pode puxar. Desde o primeiro mês nós temos o caixa tudinho aí. Qualquer hora que vocês... Eu lembro que quando eu cheguei aqui era R$400 de entrada. Está tudinho lá. A minha fidelidade a Deus é prioridade. E eu tenho comigo assim, irmãos. Tem gente que fala, não prioriza, que o dízimo é prioridade, é primício. Recebeu é o primeiro, primício. E tem gente que fala assim: não, eu vou ver, pagar as contas, se sobrar, aí eu dou a sobra de dízimo. Aí Deus fica em último lugar. Como Deus vai abençoar? E eu penso assim, irmãos, eu tenho que ser fiel e honrar o meu Deus em tudo. Porque a hora que eu precisar de socorro, de um recurso, é Ele que vai me ajudar. É Ele. Se você não é fiel a Deus, que crédito você tem para pedir ajuda no fim do mês quando o trem atrapalhou? Não tem. Qual o voto que você tem feito a Deus e não tem cumprido? Cuida disso, resolve isso, corrige isso. É muito sério. Quando a gente faz um voto e não cumpre, a vida da gente fica amarrada. Que a própria palavra fala o quê? Não é obrigado ninguém fazer voto, não precisa fazer voto. Mas se você fizer, cumpra.
E às vezes a gente erra em coisas pequenas. Eu vou fazer um compromisso, dar uma oferta o ano inteiro para a construção. Dá 2 meses e para. Não faz. Ninguém está obrigando você a fazer voto. Só que os votos que você decide fazer, faça para honrar o teu compromisso e honrar a Deus. Isso não é só questão de igreja, você faz compromisso com pessoas de fora. Fazer isso, fazer aquilo e não faz. Então, irmãos, persevere. A terceira característica do discípulo, como estilo de vida, é perseverança. Persevere no que você fala. Persevere no que você vai fazer. Eclesiastes 5:2 diz: o inimigo tenta de todas as maneiras nos parar. E quando percebe que não consegue nos parar, então ele vai tentar empurrar para nos fazer cair. Está entendendo, irmãos? Ele vai fazer de tudo para nos parar. Parar de cultuar, parar de ir no pequeno grupo, parar de vir na oração na quinta, parar de fazer a obra. Ele vai fazer de tudo para te parar. E a gente observa, pode observar, irmão, tem muitas pessoas que já regrediu muito, está parado. E sabe qual é o problema de um crente parado? É igual um carro na subida. Um carro na subida, quando ele para, ele não fica paradinho no lugar, a tendência dele é voltar para trás. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Então cuidado. E ele vai tentar te parar de tudo que é jeito. Tudo que é jeito, irmãos. O diabo vai levantar pessoas contra a tua vida. Vai tentar levantar pessoas lá no seu trabalho para te entristecer. Pessoas para tentar te tirar da presença de Deus. Vai tentar de todas as formas te parar. Vai tocar na tua enfermidade, na tua vida. Tentar lançar enfermidade, para ver se isso abala a sua fé. Porque como Satanás disse, dente por dente, pele por pele. Sabe quando você conhece um verdadeiro cristão? É quando toca na alma dele. Quando vai lá, porventura, e tira um filho dele. Quando o marido morre, a mulher morre. Quando ele vai para um leito de enfermidade. Aí, irmão, aí é a hora que você vê os Jó, que realmente confia no Senhor e ama Ele acima de coisas. Ama Ele acima de percas. É aí que é o limite. E aí quando o inimigo tenta tudo isso e não consegue te parar, aí agora ele vai tentar te destruir. Ele vai fazer você cair. Por isso a Bíblia diz assim: vigiai e orar. Precisamos estar em constante oração. Mas oração sem vigilância de nada adianta. Vigia. Vigia na tua casa. Vigia no seu trabalho. Vigia as redes sociais, o que você está vendo. Vigia. Vigia em todo o tempo. Vigiar o que falamos, vigiar o que pensamos. Porque estamos sujeitos a fazer coisas erradas e temos que vigiar. O Espírito Santo de Deus está me direcionando aqui, irmãos. Vigia com a pornografia. Vigia com a pornografia. Vigia com o que você está vendo. Você que é homem. O homem é um pouco mais difícil do que a mulher, irmãos, nessa questão. Por conta que ele age pela razão. Age pelo que vê. A mulher age pelo sentimento. Vigia. Para que os homens adicionam mulher no seu Facebook? No seu Instagram? Para quê? Para quê, irmãos? Você já é casado? É família e amigos. Para quê? Vigia. Nós temos que fugir da aparência do mal. Nós participamos, irmãos, eu participei de um evento. Um encontro com Deus, recentemente. E foi ministrada uma palavra sobre libertação na área de pornografia, de redes sociais. Homens, vou falar o português claro, as crianças estão lá para o fundo. Homens que se masturbavam, mulheres que se masturbavam, mas o evento era só para homens.
Pessoas cometendo pecado desse tipo em redes sociais. Sabe qual que é o grande problema, irmãos? Da masturbação? É porque este homem e essa mulher nunca vai cumprir o papel de esposo verdadeiro com o seu cônjuge. Porque a masturbação leva a pessoa a satisfazer o seu desejo e não do outro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós estávamos em 60 homens, foi ministrada a palavra e desafiado para todo mundo que quisesse ser liberto, fosse lá na frente. De 60 homens, 50 levantou para ir lá receber oração e buscar a libertação. Sabe o que significa isso, irmãos? A maioria dos homens estão contaminados com rede social, pornografia. Isso é muito sério. Então cuide. Cuide, porque o inimigo está usando tudo que é coisa para fazer você cair. Se coloque de pé, irmãos. É 7, mas eu vou continuar a mensagem no domingo. Próximo domingo eu continuo, que já deu a hora. Inimigo